Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de botânica, mais uma aula de morfologia vegetal. Na aula de hoje a gente vai estudar a raiz, suas principais partes e os principais tipos de raiz que a gente encontra na natureza, beleza? Então, vamos nessa, vamos embora. Primeiro ponto que tu precisa saber é que a raiz é um órgão vegetativo, né? A flor é um órgão que está associado à reprodução, o fruto também está associado à sua reprodução, na verdade, à dispersão, né, da semente, a semente está associada a um ciclo reprodutivo também. Aqui a raiz ele é um órgão vegetativo, né? Está associado ao crescimento da planta, à sustentação daquela planta. Aqui na raiz a gente encontra o seguinte, a gente encontra o geotropismo e hidrotropismo positivo. E o que significa isso, né? O que é o geotropismo positivo e o hidrotropismo positivo? Veja, esse termo tropismo, tá, pessoal, é um nome dado aos movimentos de crescimento da planta. Beleza? Isso a gente até vai ver um pouquinho lá na parte de fisiologia. Mas aqui eu estou falando de geotropismo e hidrotropismo positivo. Então, geotropismo é o crescimento da planta a favor da gravidade. Ou seja, a raiz vai crescer para baixo, em direção à gravidade, né? Em direção ao solo. Geotropismo positivo, em direção ao solo. Hidrotropismo positivo, a raiz vai crescer em direção à água, certo? Ela vai em busca de água. Hidrotropismo positivo. E ela tem um fototropismo negativo. Então, o crescimento da raiz tem um fototropismo negativo, ou seja, ela cresce contra a luz. Porque não é interessante para a raiz ir a favor da luz, né? Porque se ela estiver crescendo a favor da luz, significa que ela está indo contra o solo, né? Então, geotropismo positivo, hidrotropismo positivo, fototropismo negativo. Para que serve a raiz? A raiz ela vai ter a função de absorção de nutrientes, vai ter a função de fixação, função de reserva também para alguns tipos de plantas, né? Não são todas as raízes, né, que servem como reserva, mas todas as raízes têm a função de absorção, fixação, tá certo? E essas raízes elas são classificadas de acordo com o ambiente em que elas se encontram, né? Pode ser uma raiz aérea, uma raiz subterrânea ou uma raiz aquática, né? Quando a gente vai vendo os diferentes tipos de raiz, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Deixa eu aumentar aqui, vamos focar aqui agora nas partes dessa raiz, tá bom? Então veja, a região que divide, né, o caule da raiz, a gente chama de colo. Então aqui é o colo da planta. Daqui para cima é caule, daqui para baixo é a raiz, tá certo? Então essa raiz, ela tem, ó, a zona de ramificação, a zona de crescimento, coifa e zona pilosa. Para que serve cada parte dessa? Veja, a zona de crescimento, né, o nome já está falando, nessa zona de crescimento a gente tem uma região com uma intensa atividade mitótica, ou seja, é a parte responsável pelo crescimento daquela raiz. E como é uma raiz, né, que está dentro do solo, que pode sofrer a ação do atrito, né, do solo, existe uma estrutura chamada de coifa que vai proteger a ponta daquela raiz. Então a raiz vai crescer, ela não vai sofrer a ação do atrito por conta da coifa que está protegendo. Tá? Então coifa proteção, zona de crescimento é uma região de intensa atividade mitótica responsável pelo crescimento da planta. Zona pilosa, pilosa pelos, é uma região que é rica em pelos absorventes. O objetivo da raiz não é absorver água, não é absorver nutrientes. Pronto. A parte que é responsável por essa absorção de nutrientes é exatamente essa zona pilosa. E a zona de ramificação é a zona responsável pelo crescimento lateral da raiz, né? Pelo crescimento em extensão da raiz, né? A zona de crescimento tem um crescimento para baixo e a zona de ramificação, crescimento para os lados. Beleza? Então, essas aí são as principais partes, né, da raiz. Beleza? Seguindo aqui, um pouquinho de classificação de raízes para vocês. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá naquela aula de frutos, né? É realmente para você saber, ver e conhecer os diferentes tipos de raiz da natureza, tá? Para aumentar aí o seu vocabulário botânico.
Raiz já é um pouquinho mais difícil de você estudar no seu dia a dia, né? Porque você teria que arrancar a planta todinha e matar aquela planta, né? Consequentemente. Eu não aconselho você fazer muito isso não, a não ser que você tenha um quintal na sua casa e você queira fazer isso, né? Mas se você for arrancar as plantas da sua mãe, da tua avó, dos teus vizinhos aí vai dar problema pro teu lado, tá bom? Mas vamos lá. Raiz subterrânea. É aquela raiz que fica, obviamente, enterrada. E aí, o primeiro tipo de raiz subterrânea que a gente vai ver é a raiz axial, também chamada de raiz pivotante, que a gente viu lá naquela aula de angiosperma, né? Que é uma raiz que a gente encontra aí no crescimento de uma planta dicotiledônea. Então, ó, são raízes que possuem um eixo principal, tá aqui, ó, um eixo principal maior, perpendicular ao solo, e desse eixo principal partem ramificações de menor porte. Então, temos aqui um eixo principal, e desse eixo principal partem ramificações. Isso é uma raiz pivotante, uma raiz axial. Exemplo de plantas que têm esse tipo de raiz: pinheiro, feijão, couve-flor, café, entre tantos outros, tá? Lembrando que esse tipo de raiz aqui é o tipo de raiz das dicotiledôneas, que a gente viu lá na nossa aula de angiospermas, tá bom? O segundo tipo de raiz é a raiz fasciculada, também conhecida como raiz de cabeleira, que a gente também viu isso aqui lá na aula de angiosperma, né? Que é uma raiz clássica das monocotiledôneas, certo? Então, ó, são sistemas radiculares onde não existe diferenciação entre raiz principal e as raízes secundárias. Então veja que aqui você não tem um eixo principal, né? Você tem várias raízes saindo, assim, é uma bagunça, como se realmente fosse uma cabeleira, tá bom? Então, arroz, trigo, mamona, grama, entre outras monocotiledôneas. Um outro tipo de raiz, né? E provavelmente você deve ter comido já, só não sabia que essa raiz era classificada dessa forma, né? É uma raiz subterrânea chamada de raiz tuberosa, tá? São raízes que, além de desempenharem a função básica da raiz, né? Que é absorção, fixação, elas também acumulam substâncias de reserva, principalmente o amido. Aí temos, ó, a cenoura é uma raiz tuberosa, mandioca é uma raiz tuberosa, beterraba, rabanete, tudo isso são exemplos de raízes subterrâneas do tipo tuberosa, beleza? Agora, saindo de raízes subterrâneas, temos aqui as raízes aéreas, tá? As raízes aéreas, elas são raízes que não são localizadas somente no solo, tá? Elas são localizadas acima do solo e podem partir, inclusive, do caule daquela planta, né? Na sua extensão superior, tá certo? Primeiro tipo de raiz aérea que eu vou mostrar para vocês é a raiz do tipo suporte ou escora. Aqui, ó, suporte ou escora. Elas partem do caule e auxiliam na sustentação daquela planta. Não por conta do porte, mas por conta do tipo de terreno que eles estão instalados. Ou seja, são plantas que são adaptadas para viver em ambientes que tem um terreno, por exemplo, instável, um terreno que não tem uma terra tão resistente, tão consistente, tá? Então, exemplo, ó, as plantas de mangue, tá? Se você já foi no mangue, se você já pisou no mangue, você sabe, né, que aquele solo de mangue não é um solo rígido, mas se você pisar afunda, tá? Então essa planta precisa ter esses tipos de escoras também para poder conseguir crescer. Milho e cana de açúcar, raízes aéreas do tipo suporte ou escoras. Temos aqui as raízes do tipo cintura. O que são raízes do tipo cintura? São raízes que se desenvolvem geralmente sobre árvores ou pedras, sem serem parasitas. Ou seja, mesmo você tendo uma planta crescendo em cima de outra, essa raiz aqui não faz com que aquela planta seja parasita. Ou seja, essa planta que está crescendo em cima da outra não é uma planta que está removendo nutrientes, tá? Esse tipo de raiz é característico das plantas epífitas, tá? Um tipo de relação ecológica aí chamada de epifitismo, né? Que você vai estudar em ecologia, beleza? Exemplo, bromélia e orquídea. São exemplos de plantas epífitas.
plantas que crescem em cima das outras sem parasitar elas, sem prejudicar em nada. Beleza? É um tipo de relação ecológica harmônica, inclusive. Já essas raízes aqui, chamadas de raízes estrangulantes, né? O nome já é bem assustador, raiz que estrangula. Então, raízes, ó, também não são parasitas, certo? Que vivem sobre outro vegetal, apenas envolvendo esse outro vegetal, como a gente pode observar aqui nessa imagem, tá? Só que esse envolvimento às vezes é tão forte, que literalmente acaba estrangulando aquela planta e matando aquela planta, tá certo? Então, um exemplo aí é o cipó mata-pau. Tá bem sugestivo aí o nome dessa planta, né? Continuando aí, raízes aéreas do tipo agora respiratórias ou pneumatóforas. Essas raízes são raízes representadas por um geotropismo negativo. Então lembra, geotropismo positivo cresce, né, a favor da gravidade. Geotropismo negativo cresce contra a gravidade. Tá? E a função dessa raiz é desempenhar a função de arejamento. Por quê? Porque o solo, nesse ambiente onde essas plantas crescem, né, principalmente em regiões de mangue, esse solo é um solo pobre em oxigênio. E as raízes, mesmo vivendo dentro do solo, as raízes elas precisam respirar. Tá? Então, por isso que mesmo em plantas que não são de mangue, essas plantas elas precisam ter elas precisam crescer em um ambiente que tenha uma aeração do solo muito boa. Tá? Esse tipo de planta aqui, né, a vicênia, é uma planta muito comum em mangue. Né? Mas aí tem o mangue preto, o mangue branco, o mangue vermelho. Tem um monte de tipo de planta de mangue que tem essas mesmas características e outras adaptações também para viver no ambiente de mangue. Bom, então, dando continuidade aqui, ainda nas raízes aéreas, temos aqui as raízes aéreas sugadoras, também chamadas de austórios. Olha o nome, gente. Sugadoras. Então, ela suga alguma coisa, não é? Então, ó, são características de plantas parasitas. E aí, dependendo do tipo dessa planta, ela pode ser uma planta hemiparasita ou uma planta parasita. Ou, perdão, hemiparasita ou holoparasita. Exemplo de hemiparasita, temos a erva passarinho. Exemplo de holoparasita, temos a cipó chumbo. Agora, o que é que diferencia uma hemiparasita de uma holoparasita? Vou escrever aqui para você, tá? Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor. No caso das hemiparasitas, vou botar aqui, ó, hemiparasitas, tá? Quase que não sai. Hemiparasitas, tá? Essas plantas, elas vão sugar da planta da qual ela está crescendo, elas vão sugar, deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Elas vão sugar a seiva, vou escrever aqui, seiva bruta, tá? Ela suga apenas a seiva bruta. Já as plantas que têm esse tipo de raiz, que são classificadas como holoparasitas, elas pegam, além da seiva bruta, elas roubam também a seiva elaborada. Caso você não lembre, né, o que é a seiva bruta e o que é a seiva elaborada. Deixa eu só ajeitar aqui, cadê? Pronto, agora foi. O que é seiva bruta? O que é seiva elaborada? Seiva bruta, água e sais minerais. Seiva elaborada, produtos da fotossíntese. Então, hemiparasita pega a seiva bruta. Holoparasita pega seiva bruta e seiva elaborada. Beleza? Vamos voltar. Raízes aéreas do tipo tabulares. Essas raízes aéreas do tipo tabulares são raízes que crescem a partir do caule das árvores também, só que árvores de grande porte, aumentando a estabilidade, tá? É uma árvore que cresce muito, né? É uma árvore que cresce muito, e para ajudar na estabilidade dela, tem essas raízes tabulares, tá? Além disso, também auxiliam nas trocas gasosas. Ah, então quer dizer que
que ela é uma raiz que serve para ajuda na respiração também? É uma raiz que ajuda na respiração também. Só que a diferença para aquelas raízes respiratórias, tá? É que as plantas que têm raízes respiratórias vivem geralmente em ambiente de mangue. Essas raízes tabulares, tá? São raízes que vão crescer em um ambiente, em um solo que tem pouco oxigênio devido à grande quantidade de matéria orgânica. Então, se você tem muita matéria orgânica no solo, significa que está rolando muita decomposição ali e o nível de oxigênio, consequentemente, acaba diminuindo naquele solo. Tá? Então, tem a questão de estabilidade e tem a questão de auxiliar nas trocas gasosas, na oxigenação daquela planta. Tá? São particularidades aqui. Bom, a próximo tipo de raiz, né, também raiz aérea, é uma raiz do tipo grampiforme. Grampiforme, né, grampo, tem a função de fixação de plantas, né, são as plantas trepadeiras, como aí, por exemplo, a era. Tenho certeza que você já viu, né, aqui pela cidade, essas plantas aqui, né, perto da sua casa, andando numa praça, enfeitando os muros, a famosa era. Então, a raiz dessa planta é uma raiz que vai se fixar no substrato, no caso aqui, no muro. Beleza? Raízes aquáticas, aqui não tem muito o que falar, né? São raízes de plantas aquáticas, tá? E essas raízes, elas podem ou não ficar submersas, tá? Uma característica bem diferente dessas raízes aquáticas é que elas apresentam um parênquima. Parênquima, para quem não sabe ainda, né? Como a gente vai ter essa aula de histologia vegetal ainda, parênquima é como se fosse um tecido de preenchimento da planta. E aí esse parênquima pode ser preenchido por várias coisas. Nesse caso daqui, é um parênquima aerífero, ou seja, é um parênquima que tem ar bem desenvolvido para auxiliar na flutuação daquela planta e, claro, também na aeração daquela planta. Exemplos clássicos, né? O aguapé e Vitória Régia. Só você olhar no rio, né? No rio tem um monte dessas plantinhas aqui, né? Se você tiver acesso, agora não vai mergulhar no rio, né, para nenhum jacaré pegar você e depois dizer que a culpa foi minha, né? Mas se você estiver próximo de um rio, né, ou de um lago, enfim, e puder pegar esse daqui, pega uma, leva para casa, tudo para fins educativos para você estudar, para você passar no vestibular. Tá certo? Estudar botânica pegando é muito legal. Beleza? Então, gente, essa aí foi a nossa aula de morfologia da raiz. Até a próxima. Um beijão para você.